Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fora da Bolha, podcast política e história, apresentado e editado por mim, André Pio, e produzido em conjunto com amigos e profissionais das mais diversas áreas. E ao som de Flamengo Espanhol, iniciamos nosso podcast. No episódio de hoje, falaremos do momento político atual e de nossas perspectivas acerca dele. Vale ressaltar que este podcast preza pela liberdade de pensamento e de expressão, desde que esteja alinhado aos direitos humanos e a princípios democráticos. E agora, sem mais enrolação, vamos iniciar nosso podcast de verdade, que hoje contará com a participação mais que especial de José Augusto Venâncio, da cidade de Uberlândia. Ele é acadêmico em Direito e aluno do Renove BR. Seja muito bem-vindo, José Augusto. E agora é com você. Olá, André Pio, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o seu convite e dizer que é um prazer imenso poder estar aqui no seu podcast para discutir política e história, temas importantes e relevantes e que devem ser sempre debatidos. Parabéns pela ideia e muito sucesso na sua caminhada. Estou sempre à sua disposição para dialogar. Então, antes de começar o tema propriamente dito, gostaria de citar 3 pontos. O primeiro é o ódio e intolerância nas redes sociais, o segundo, a disseminação das fake news e, por fim, o terceiro, a falta do diálogo e respeito nos debates políticos. Hoje, podemos observar que as redes sociais elas estão cheias de ódio, cheias de pessoas que se acham os donos da verdade e que não preocupam com a forma que se vai colocar a sua opinião, querendo que a mesma seja considerada como verdadeira e absoluta. Um ponto que devemos estar unidos é no combate à disseminação das fake news, pois as notícias falsas têm se propagadas mais rapidamente do que as notícias verdadeiras. Um exemplo disso é que, segundo a Storyful, a empresa que analisa as redes sociais, lá no início da pandemia, por volta de 23 de janeiro, já haviam mais de 13 mil postagens com teorias da conspiração sobre a origem do vírus nas redes sociais. E para construirmos conversas produtivas, é fundamental sustentar as nossas visões, as nossas opiniões em fatos e dados confiáveis. Então, temos que pensar coletivamente em mudanças necessárias, chegando no terceiro ponto que abordei, que é a falta do diálogo e do respeito nas discussões políticas. E devemos sempre ressaltar o diálogo na política, respeitar as ideias diferentes, as opiniões contrárias às suas. E é isso que fortalece a democracia, a liberdade e a pluralidade de pensamentos. É analisar o que está sendo feito pelos nossos agentes públicos, acompanhar as decisões que estão acontecendo e cobrar para que as mudanças aconteçam e que, de fato, a política seja executada para o bem comum, para o bem de toda a população. E me preocupa muito quando vejo pessoas pedindo intervenção militar pela volta da ditadura. Devemos sempre defender a democracia, uma democracia transparente. Entender que democracia vai muito além de uma eleição. Entender que o regime democrático ele garante a igualdade para todos os cidadãos. Sabemos bem que a eletividade, a liberdade e a transparência, que já até mencionei logo atrás, e a alternância de poder, fazer com que a lei se vale para todos, e a institucionalidade são critérios que definem um regime democrático. Então a gente tem que defender e fazer com que seja cumprido para que o nosso regime democrático seja sempre seguro e em defesa. E devemos estar também atentos e repudiar os atos totalitários e que venha ferir e enfraquecer a nossa democracia. É fazer com que a população seja ouvida e que o diálogo, esteja sempre presente nas decisões políticas. E me preocupa muito esse cenário, onde nós vemos movimentos e manifestações no meio de uma pandemia, que os especialistas pedem para ficar em casa, quem tem possibilidade, se isolar mesmo da sociedade, que venham pedir a intervenção militar, as manifestações, os movimentos, e a volta do período ditatorial. Isso me preocupa bastante, pois precisamos estar atentos e sempre por dentro das decisões políticas, principalmente nas nossas cidades, pois a gente está dentro da cidade, então as decisões da cidade nos afetam bastante.
que é estar a par das decisões do Poder Executivo e acompanhar as decisões também, as votações que acontecem nas câmaras municipais de cada cidade. É saber se posicionar com base em fatos, com dados e evidências, e não nos que chamamos de... não no que a gente acha, no que achamos, e em notícias sem checar a veracidade dos fatos, sem checar se a notícia é verdadeira ou não. É entender que a democracia é o melhor regime, pois garante a autonomia aos indivíduos. E se faz necessário que os representantes eleitos criem canais de participação popular. É saber da população os principais problemas que eles enfrentam. É ouvir, pois as pessoas querem ser ouvidas. E é preciso que se mantenha sempre aberto para debater e escutar as ideias dos cidadãos. E não construir uma política sozinho. A gente tem que buscar ouvir a população. E hoje, no cenário que estamos vivendo, em meio à pandemia do Covid-19, se faz necessário que os representantes mantenham uma postura correta e coerente para o momento. Entender que a população e as vidas estejam em primeiro lugar. Que a população, que a vida das pessoas sejam prioridade. Ter a inteligência, e a humanidade de tomar medidas sérias e necessárias para a proteção da vida, para a proteção da sociedade. Enfim, falar do momento atual da política engloba vários temas e que exige uma complexa e uma minuciosa análise e discussão. É saber debater respeitando as diversas opiniões e o mais importante é sempre se basear em dados e evidências e não em achismo no que você acha. E Uberlândia, a minha cidade, passa por um péssimo momento. Após várias prisões de vereadores que estão sendo investigados pelo Ministério Público e que a população está totalmente desacreditada e sem esperança na política. Mas, com muito diálogo e pensar coletivamente para resolver os problemas da cidade, é saber ouvir e entender que transparência, dedicação e respeito são as principais ferramentas para mudarmos o rumo da nossa política. E é isso, espero que eu tenha contribuído um pouco para a reflexão nossa sobre o momento atual da política que passamos. Dizer que não é somente ficar criticando, a gente tem que criticar sempre sim, crítica faz parte, mas que a gente também tem que debater soluções e pensar coletivamente. E é isso, agradeço muito pelo convite. E aqui de Uberlândia para a sua cidade, André, muito obrigado pelo convite e espero que eu possa retornar aqui logo, contribuir e compartilhar os meus pensamentos. Um abraço a todos. Bom, gostaria de agradecer a participação do José, foi um prazer ouvi-lo. E antes de terminarmos, gostaria de falar um pouco sobre democracia. No Brasil, nós vivemos a maior parte de nossa história subjugados a regimes antidemocráticos, seja no período do Império, onde pairava o poder absolutista, ou durante nossas antigas repúblicas, que foram muitas vezes controladas por oligarquias, grupos políticos elitistas e até militares, que manipulavam a população e cerceavam sua liberdade. Nossa experiência como uma democracia plena, onde os brasileiros se tornavam realmente detentores de direito, é uma experiência recente, com apenas 32 anos, que foi concebida a partir da promulgação da Constituição Cidadã de 1988. Portanto, não podemos cobrar que uma democracia tão jovem seja perfeita, pois ela ainda está em amadurecimento e sofre com problemas decorrentes de nosso passado autoritário, e todos nós devemos ajudar nesta empreitada. Como diria Voltaire, não concordo com uma palavra que você diga, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. E amigos, só temos a liberdade para defender nossas ideias de maneira justa na democracia. Por isso dedico o podcast de hoje a todos aqueles que foram manifestações antidemocráticas. Espero que vocês reflitam acerca de seus comportamentos e posicionamentos. Por fim, ouçam agora Ulisses Guimarães, em seu discurso em 5 de outubro de 1988, na promulgação de nossa Constituição. A sociedade foi o Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram.
Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. Termino com as palavras com que eu comecei esta fala. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Primoroso. Declaro encerrado os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte da República Federativa do Brasil. Convido os presentes para que prestigiem a reunião que vamos ter e uma recepção no Salão Negro, aqui do Congresso Nacional. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão. Bom, e chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast, o podcast Fora da Bolha. Muito obrigado, ouvinte, por confiar em nós. Um grande abraço e até o próximo episódio.